Olha, eu vou dizer uma coisa com muito dor no coração. Eu estou muito preocupado com os pensamentos que estão entrando nos nossos católicos. E vou dizer qual é o maior problema do que está acontecendo. Eu vou dizer sem dizer, porque não posso dizer. O maior problema hoje é que tem muitos pensamentos anticristãos, diabólicos sendo perpetuados aqui no mundo da gente, pela televisão, pela internet, pelos jornais, por tudo. E esses pensamentos estão entrando na cabeça de vocês. Pensamentos de todos os tipos e de todas as ordens, a quais posso chamar muitas vezes de ideologias. Está entrando na mente dos jovens, está entrando na mente das crianças, está entrando na mente dos casais. E eu poderia falar tudo aqui para vocês, quais são esses pensamentos, e podia mostrar para vocês que isso tudo está contrário à fé cristã, à fé católica. Mas são pensamentos que estão entrando dentro de você, repito, por causa dos filmes, por causa das séries, por causa da televisão, por causa da internet, por causa de tantos fatores, está entrando e já entrou em muitos de vocês, pensamentos contrários à fé. E o problema maior é o quê? Que se eu aqui hoje quiser denunciar pensamento por pensamento que está atacando você, atacando a sua família, aqui onde eu estou, numa rede social, com mais de 20 mil pessoas me vendo, e um vídeo que depois vai ficar por aí, sabe o que vai acontecer? No outro dia, se eu denunciar, bem denunciadinho, os mundanos e aqueles que não creem vão olhar a minha pregação e vai ver um ataque cruel, que é muito normal hoje, de cancelamento. E aí, este meio que eu tenho para falar da palavra de Deus para você, eu perco do dia para a noite. Porque são teorias que para eles são muito caras. E se eu for ao encontro, eu vou ser punido. Alguns vão me dizer, mas você tem que falar, Frei, você é aqui para pregar a verdade. Mas nós temos que ter prudência. A hora certa, o jeito certo, sim ou não? É por isso que o meu sonho, já revela o meu sonho para vocês. Em breve, provavelmente daqui um ano e meio, alguma coisa assim, eu já vou me preparar para isso, porque o meu sonho é reunir vocês em grupos pequenos, de 100, de 200, 300 pessoas. E aí sim, a gente sem câmera, sem celular, sem nada, a gente poder abrir a boca sem medo e falar com vocês toda a verdade que está por trás e tirar de vocês ideologias, pensamentos totalmente contrários à nossa fé. Mas veja qual é a minha estratégia. Eu preciso fazer isso sem estar neste púlpito social, porque se eu fizer aqui, a gente perde outra questão, porque essas redes não são dos cristãos. Eu não estou em púlpito cristão. Eu estou pregando em púlpito pagão. E se eu afrontar de vez os pagãos, eu vou perder o púlpito, eu vou perder esse grande. Entenderam, né? Então tem que ter discernimento. Até mesmo hoje em dia nós temos que ter muito discernimento nas palavras, o que eu falo, o que eu prego, tem uma reverberação que a gente precisa tomar cuidado. Mas eu já revelei para vocês meu plano. Foi uma das coisas que Deus tem já ministrado no meu coração, porque deixar de falar a gente não vai poder deixar. O profeta ele não pode deixar de falar, mas temos que falar com discernimento. Então o discernimento é esse. Nós vamos, e digo aqui para todos os pregadores, sacerdotes que estão me escutando, nós precisamos começar a fazer retiros fechados, com pouca gente, e falar a verdade, sem rede social.
E aí o pessoal da rede social vai falar, mas eu preciso da rede social para ver. Mas tem coisa que não está mais, não podemos falar aí. Porque é falar hoje e perder amanhã. E é urgente, isso que eu estou falando é urgente, isso precisa começar, não só do Frei Gilson, mas de todos os sacerdotes, de todos os pregadores. Nós precisamos começar a movimentar um povo que não vamos fazer pregações mais embasadas, mais verdadeiras, sem botar poda na língua, Nós precisamos fazer pregações sem botar poda na língua, mas para isso nós vamos precisar deixar essas redes que não são nossas, são deles. E talvez alguém diga, então nós precisamos criar as nossas redes. Não tem como. Porque está tudo na mão deles. O príncipe deste mundo. Então acorda. Então eu digo assim, até para aqueles que me seguem, infelizmente, você ainda não conhece tudo que o Frei Gilson tem para falar para você. Você não conhece, porque eu não posso falar tudo que eu gostaria de falar para você. Não posso. Como preguei aqui, retiro de pastoral, foi domingo passado? Domingo passado preguei retiro de pastoral aqui, não estava sendo gravado. E com o meu povo eu pude falar verdades que não falo na internet. Porque não estava sendo gravado. Posso falar, posso liberar coisas, posso revelar nomes, posso falar situações, posso falar pensamentos contrários à fé. Então estamos vivendo em tempos difíceis, onde pessoas contaminadas por Satanás estão infiltradas. Veja, onde é que Pedro estava? Pedro era de fora? Não, Pedro era da igreja. Pedro era apóstolo. Então, assim também tem muita gente infiltrada dentro da igreja, cheio de Satanás no coração, propagando erro, propagando coisas erradas. Às vezes por culpa dela, às vezes sem culpa dela, porque às vezes a pessoa também começa a pensar coisa ruim, não é nem culpa dela, como Pedro aqui parece que não é nem culpa dele, ele é um homem bom, é o primeiro papa da nossa igreja, mas se deixou corromper por pensamentos dos homens. Então tem muita gente boa na nossa igreja, mas que infelizmente se corrompeu com pensamentos humanos. Tem muito sacerdote bom dentro da igreja que infelizmente se corrompeu com pensamentos humanos. Não é que o padre é ruim, não é que aquele sacerdote é ruim, aquele pregador é ruim, não, mas ele, como Pedro, talvez deixou o Satanás entrar com pensamentos contrários. Então filho, o que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer para você que você, como católico, não segue homens, você não segue doutrina humana, você segue doutrina divina, você segue doutrina de Deus, você segue uma revelação do alto. E não afronte essa revelação, porque se você afronta, você deixou Satanás te seduzir. A doutrina da igreja não muda. Não muda. Você pode prestar atenção, os mandamentos não mudaram. Chegam para Jesus e falando se os mandamentos iam mudar, Jesus fala, eu não vim abolir os mandamentos. Porque a palavra de Deus, a revelação não muda. Quem que revelou os mandamentos para Moisés foi Deus. Quando Jesus chega, ele abole os mandamentos? Não, os mandamentos continuam. E aí ele começa a piorar os mandamentos. Ele fala, olha, eu não vim abolir, eu vim aperfeiçoar. Eu só vim dizer que vocês disseram que não pode matar. Eu, porém, vos digo que se você bater na face, se você odiar o teu irmão, você já está matando. Eu não vim abolir os mandamentos, eu só quero que vocês entendam que eu vim aperfeiçoar. Vocês disseram que não pode adulterar. Eu digo mais, eu digo, se vocês olharem para a mulher do próximo e desejá-la no teu coração, você já cometeu adultério. Jesus vai aperfeiçoando as coisas. Jesus é a revelação divina, Jesus é a revelação total. O que o mundo moderno quer fazer? O mundo moderno quer mudar a Bíblia. O mundo moderno quer mudar a doutrina como ele quer.
O mundo moderno quer fazer a sua própria Bíblia. Se todo mundo pudesse fazer sua própria Bíblia, aliás, se você quer fazer sua própria Bíblia, pega a sua Bíblia e começa a rasgar os versículos que você não quer, ué. Começa. Devia ser assim. Não concordei com esse negócio que Jesus disse, não. Então rasga. Rasga. Faz sua própria Bíblia. Só que vai ter gente que não vai ficar uma página. Ou então vai ficar as páginas bonitas. Eu gosto dessa aqui, ó. Deus é amor. Essa é bonitinha. A outro, tem descoragem. Eu venci o mundo. Ah, essa é bonita, essa é forte. Tudo posso naquele que... Ah, essa é boa. Essa daqui. Deixa eu ver aqui. Quem quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia. Ah, não, essa aqui não. Essa aqui vamos rasgar. Pode divorciar, Jesus? Não, divorciar não pode não. Mas Moisés deixou divorciar. Não, mas não pode não. Casamento é uma vez só, o que Deus uniu, o homem não separe. Se você se unir com outra pessoa, você vai ter... Ah, essa parte aqui não, essa aqui está muito ruim. Rasga a tua Bíblia. E vê se você vai se salvar com a Bíblia rasgada. Você não vai se salvar com a Bíblia rasgada. Ou você vive a Bíblia inteira, ou você não vive nada. Vocês pensam que eu vim abolir os mandamentos? Jesus falou, eu não vim abolir mandamento, eu vim aperfeiçoar mandamento. E digo mais, vocês têm que obedecer o menor dos mandamentos. Tudo, um por um. E aí o catecismo da Igreja Católica diz, não obedecer um mandamento é como se não obedecesse os 10. Deixar de obedecer um é deixar de obedecer os 10. Então, meu irmão, o mundo atual vai formar... Escuta o que o Frei está dizendo. O mundo atual está fundando uma nova religião. O mundo atual está fundando uma nova religião. Só não vê quem não quer. A nova religião mundial é o seguinte: primeiro, não precisa ir para a igreja. Não tem igreja. Não precisa ir para a igreja católica, não precisa ir para a igreja evangélica, não precisa ir para lugar nenhum. A nova religião não tem igreja. A nova religião não tem dogmas, porque os dogmas te prendem. A nova religião, o centro de tudo é o homem. Você é o centro da criação, tudo foi feito para você. De tudo que está neste mundo, você é o mais importante. E vão falar, você é amado por Deus, você é escolhido por Deus, você é o mais importante dessa criação. O centro da nova religião é o homem, sendo que para nós cristãos, o centro não é o homem, o centro é Jesus Cristo. Tudo foi feito por Ele e para Ele, e não para o homem. Na nova religião eles pensam assim: tudo que Deus fez foi para você. Você é o centro da criação. Você é o top. Você é o cara da criação. Não. Tudo foi feito por Jesus. Para Jesus. Ele é o centro. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o princípio. E Ele é o fim. Jesus é o centro da religião verdadeira. Na religião moderna que está sendo fundada, cada um faz os seus dogmas, cada um faz sua moral, você faz coisa errada, mas isso te acusa? Não me acusa, então continue vivendo. Te faz bem, então continue vivendo. Porque na nova religião não existe dogma, não existe moralidade, o importante é que você seja feliz. Na nova religião é muito importante a mãe terra, é muito importante cuidar desse universo, e a natureza começa a ser vista como algo que muitas vezes ultrapassa até o valor da dignidade humana. Eu começo a colocar a natureza num lugar que ela não deveria estar. E eu começo a defender mais uma árvore
do que um ser humano. Filhos, uma nova religião está sendo formada, só que não por Deus, ela está sendo formada pelos homens. E se ela está sendo formada pelos homens, ela não tem poder de salvar, ela vai perder a muitos. Quais as bênçãos da nova religião? As bênçãos serão bênçãos terrenas, prosperidade. Prosperidade. Porque para a nova religião, se Deus te abençoa, você tem vida próspera. Você tem dinheiro, você tem trabalho, você tem muitas coisas, você vive bem neste mundo. Esta não é a religião de Jesus Cristo. Esses são pensamentos humanos, critérios humanos. Veja, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, o Messias que eu sou é o Messias do sofrimento, é o Messias da cruz. A verdadeira igreja é a igreja do crucificado. A verdadeira igreja é a igreja da cruz. Não se afaste da igreja da cruz. Não se afaste da igreja da Bíblia. Não. Meu Deus do céu, isso tudo que eu estou falando é muito sério. Eu não posso pensar como os homens. Eu tenho que pensar como Deus pensa. Amém? Isso significa que, no fundo, nós vamos tudo é se lascar. Porque se eu não pensar como os homens pensam, no fundo eles vão me perseguir. Uma hora ou outra, eles vão nos perseguir. Vão me perseguir porque eu não penso como eles pensam. E aí, meu irmão, eu tenho que estar pronto para essa perseguição. Porque se Jesus foi perseguido, ele está falando, eu fui rejeitado. Então por que eu estou com medo de ser rejeitado também? Por que eu estou com medo? Eu não posso ter medo. No fundo, se nós queremos viver a verdadeira fé, nós não vamos ter que ter medo do rejeitamento, do cancelamento, e seja lá do que for. Não posso ter medo. Não posso estar preso à minha glória, não posso estar preso a... Não, eu tenho que dar a vida por isso. Eu tenho que dar a vida por esta revelação. Então você tem duas opções: ou você se entrega, ou você acredita, ou você aceita a revelação, ou você vive de acordo com os pensamentos de Deus, ou você vai viver de acordo com os pensamentos dos homens. Só que o pensamento dos homens é o pensamento de Satanás. Quem você quer? E na Bíblia está escrito uma frase: eu prefiro agradar a Deus do que aos homens. Eu prefiro agradar a Deus do que aos homens. Eu não sou servo de homens, eu sou servo de Cristo. João Batista morreu por quê? Já pararam para pensar? João Batista morreu porque não quis pensar como os homens. Alguém podia ter aconselhado João Batista: João Batista, deixa esse negócio para lá, João Batista. Deixa esse homem quieto, João Batista. Porque às vezes eu e você temos medo de evangelizar o vizinho, a pessoa que senta do lado do ônibus. João Batista estava evangelizando o rei Herodes. É como se a gente fosse lá num dos governantes desses países aí, fosse lá peitar os homens e falar, ó, é outra questão. João Batista vai peitar o grande, vai falar assim, ó,
Ô Herodes, você está no adultério, porque você está com a mulher do seu irmão. Isso aí é um pecado. Você está no adultério. Mas isso é pensamento de onde, João Batista? Isso é pensamento de Deus, é revelação, é coisa do alto. Deus determinou que isso está errado. Deus falou que está errado, então está errado. Se Ele falou que está errado, está errado. João Batista não pensa como os homens. João Batista pensa como Deus. Só que porque pensa como Deus, se lascou. Porque os mundanos, aqueles que não creem, armaram a armadilha, e a armadilha foi feia. Traz num prato, olha ainda, teve cerimônia, traga num prato a cabeça dele aqui. E o que aconteceu? Num pratinho foi a cabeça de João Batista. Morre pela verdade. Eu quero dizer a você, não tenha medo de viver a verdade. Não tenhamos medo de sermos mártires da verdade. Queremos pensar como Deus pensa e não como os homens pensam. E para isso temos que ir até as últimas consequências. Caso contrário, nós vamos nos aliar ao demônio, e eu não quero me aliar a demônio. Porque se João Batista fala assim, eu não vou mexer com o rei, eu não vou falar a verdade, então você se aliou com o diabo, João Batista. Se o João Batista olha para Herodes e fala assim, Herodes, tranquilo, fique em paz, Deus vai te desculpar. Porque no pensamento do mundo é assim, Deus desculpa tudo que a gente faz, não precisa mudar de vida. Deus entende você, Deus não vai te discriminar por causa disso. Como a primeira leitura de hoje fala que Deus não discrimina ninguém, aí tem gente que vai falar isso aí, Deus não discrimina ninguém, você pode viver a vida que for, Deus não vai, Deus te aceita assim. Herodes, Deus te aceita assim, nesse adultério, fica tranquilo, não. Deus te ama nesse adultério, Deus ama você, mas não ama seu pecado, Herodes. Ele precisa que você mude de vida. Deus quer você desse jeito, mas Deus quer você, mas não quer você na mesma vida. Deus quer que você se transforme, Deus quer que você seja um homem novo. Isso é pensamento de Deus, isso é pensamento divino. Não é pensamento dos homens. João Batista não deu as mãos para Satanás. Não dê as mãos para o diabo. Eu termino esta pregação dizendo para você, não dê as mãos para Satanás. E quando é que você dá as suas mãos para Satanás? Quando você começa a pensar como os homens pensam. Ei, está dando para entender? Eu estou sendo claro ou não? Quando você começa a pensar igual a televisão pensa, quando você começa a pensar igual a internet pensa, quando você começa a pensar igual os youtubers pensam, quando você começa a pensar igual as coisas deste mundo pensam, quando você começar, você deu as mãos para Satanás. Você não pode pensar como os homens pensam. Frei, como eu devo pensar? Como Deus pensa, como a revelação pensa, como a Sagrada Escritura pensa, como a doutrina católica pensa. Se você é católico, você é cristão, é assim que você deve pensar. E nunca existir dentro de você, não concordo. Não, muda isso, isso precisa de conversão. Porque quando você diz não concordo, você está repreendendo a Cristo. Quando você diz não concordo, eu estou repreendendo a igreja. Não, se eu não concordo, eu vou renunciar agora a isso. E vou procurar entender. E vou procurar me converter. É por isso que a Bíblia diz que conversão é metanoia. Diga comigo, conversão é metanoia. O que significa metanoia? Mudança de pensamento. Você pensava de um jeito, para se converter você vai ter que pensar de outro.
Meus caros, antes de eu, Frei Gilson, ser de Deus de verdade, eu pensava algumas coisas contra a Igreja Católica. Mas a partir do momento que eu disse que eu queria ser católico, eu tive que mudar meus pensamentos para pensar como a igreja pensa, como a Bíblia pensa, e não como eu queria pensar. Em nome de Jesus, abandone os seus pensamentos humanos, abandone os seus pensamentos diabólicos e comece a pensar como Deus revelou e não como você gostaria que as coisas fossem. Deixa Deus ser Deus e você obedece. Deixa que Ele manda e você só obedece. Sabe por quê? Porque você não é nada. Você não é nada. Repito, sabe de nada. Sabe de nada. Olha para quem está do seu lado e diga: tu sabe de nada. Vamos cantar. Vamos ficar de pé. Me dá um sol maior. Diga comigo: eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Santa, católica, apostólica, romana. Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha fé. E eu não vou trocá-la por outras coisas. Todos os pecados meus e os seus foram cravados no madeiro, pois Jesus com seu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou, e como ovelha muda ao matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita a cruz. Bendita seja a cruz, por ela o amor se revelou. Nós somos a igreja da cruz. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do tempo rasgou. O céu está aberto para nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Bendita seja a cruz. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira, não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do tempo rasgou. O céu está aberto para nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Ergue teus braços, diga: eu faço parte da igreja da cruz. Eu convido você com seus braços levantados a dar sua mão para Jesus, porque se você não tomar cuidado, você pode dar a mão para o diabo, fazer conchave com ele, pensar como os homens pensam. E se eu pensar como os homens pensam, eu deixo de ser de Cristo.
Às vezes vem diabos falar com você, vizinhos te dando mau conselho, às vezes vem amigos dando mau conselho para você, às vezes até mesmo sacerdotes dão mau conselho para você. Só que Deus te entregou a revelação. Eu queria que você entendesse isso. Deus já te deu a revelação. Deus já te entregou. Você conhece a verdade, você conhece a palavra, e se não conhece, deve conhecer, deve buscar conhecer. Diga comigo: Jesus, eu não quero me afastar da verdade. Eu não quero dar as minhas mãos para o diabo. Eu não quero pensar como o mundo pensa. Eu não quero pensar como muitos da minha família pensam. Eu não quero pensar como muitos dos meus amigos pensam. Eu quero pensar como um católico. Eu quero pensar como um cristão. Eu não quero pensar como os homens. Eu quero pensar como a Bíblia pensa. Eu quero pensar como a doutrina católica pensa. Amém. Bendita seja a cruz. Bendita seja a cruz, por ela o amor se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto para nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Só essa voz. Bendita seja a cruz. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, cante. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto para nós. O céu está aberto para nós. Era pecado, agora é graça sem fim. E aplauda a tua igreja católica, apostólica, romana. Quem é feliz de ser católico, diga eu. Oh glória. Firma nessa revelação e você vai ganhar o céu. E aqui eu termino dizendo isso: quem fechar com Jesus Cristo, quem der a mão para Jesus Cristo, falar, eu estou fechado contigo na revelação, pode ser difícil, pode ser dureza, eu estou fechado com Cristo, pega na mão de Cristo e você vai ganhar o paraíso. Você vai ganhar o paraíso. Agora, se a revelação chegar ao teu coração, você conhece a verdade, você conhece como Deus pensa, porque tem gente que não chegou a conhecer como Deus pensa, é uma coisa, mas se você chegar a conhecer como Deus pensa, se você conheceu a revelação, e aí você fala, não, quero pensar como os homens, prefiro pensar como os homens, então você começou a dar a mão para o diabo, e aí eu lhe garanto, você perdeu a tua salvação. Você não vai se salvar dessa forma. Porque conheceu a verdade e desprezou. Tem gente que não conheceu a verdade, é uma coisa. Agora você conheceu. E porque era difícil de viver, ou porque não quis viver, você vai dar a mão para os pensamentos dos homens. E o diabo se instala em você. E aí, meu irmão, se você fechar com o diabo, ele vai fechar com você também. E vai levar você para o lugar que ele mora. Tu quer ir para o lugar que ele mora? Deus que me livre. Que adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna. Eu quero ir para o céu. Deus quer que você vá para o paraíso. Fecha com Cristo e está tudo resolvido. Amém? Vamos fazer o nosso ofertório. Oferte a sua vida, faça as suas doações, você que está em casa, você que está aqui.